Essa pergunta já me pegou. E por isso que é bom a gente fazer perguntas, que a gente vai atrás das respostas e aí a gente tem uma resposta. Isso na teologia é chamado de o problema do mal. Eu não sou teólogo, mas o que eu tenho são pessoas que me fazem perguntar muito as coisas e procurar a fundo as respostas. Mesmo que sejam pessoas, até mesmo a internet hoje em dia, talvez você tenha clicado nesse vídeo porque pegou dúvida de algum lugar ou de você mesmo. Então, primeiro nível, é porque Deus não é culpado da maldade do homem. Ele fez as pessoas livres para escolher o que elas vão fazer. Mas a resposta é muito simples, mas não responde não. Tá, se não responde, vamos pro próximo nível. Agora vamos adicionar mais uma palavra na pergunta. Se Deus é bom e pode tudo, por que ele criou o bem e o mal? É aí que vem uma coisa que eu fui procurar a resposta essa semana. Provavelmente com você também é assim. Mas tipo, a gente não duvida das coisas, mas às vezes vem umas perguntas que assim, a gente tem que procurar uma explicação pra gente poder ter a explicação, né? E a gente não vai ter explicação de tudo também. Mas a pergunta mais provocativa sobre isso pode ser: se Deus pode tudo, por que ele não criou um universo que não precisasse do mal, que não precisasse das pessoas sofrerem, e que as pessoas pudessem, todo mundo ter o livre-arbítrio e sem ter o mal? E eu fui buscar a resposta. Use como uma das fontes de pesquisa sua, satisfez muito a minha dúvida, tomara que satisfaça a dúvida de você também. E caso você precise falar com alguém, você tem aí mais um repertório. Então, partindo de que Deus é bom. Deus, para ele colocar a opção das pessoas escolherem ficar com ele eternamente ou não, ele criou um mundo exatamente entre a real presença, não é o chat GPT, tá? A gente tá falando real porque o que realmente quis falar é real. A real presença dele e a real total falta. Então, isso não é relativo à presença da bondade, do amor e a falta. A falta também não é relativa. Tô editando aqui. Ele não quis criar um universo que fosse relativo de coisas criadas. Ele criou com base nele mesmo, no que ele é. E criou a gente e o universo refletindo ele. Porque se Deus é bom, só que ele não é relativo. A pessoa não vai escolher entre uma pessoa que Deus criou ou outra pessoa que Deus criou. Vai escolher entre Deus ou não Deus. O mal não existe. O que existe é a luz, é o bem. O que a gente chama de mal é a falta. E não é uma coisa relativa escolher entre eu criei o bem e criei o mal, você escolheu, eu escolhi esse ou esse. É escolher entre ter Deus realmente ou não. Não é uma coisa que se altera. É ou Deus ou falta de Deus, entendeu? Que muita gente também fica assim, nossa, por que tem inferno, por que tem que queimar? É exatamente por causa do mal. Então Deus criou as pessoas, podendo estar na presença dele. Deus é a perfeição, ele é a base, é o parâmetro para tudo. Então tudo que a gente faz que não condiz com o caráter dele vai degradando. E o inferno era para quê? Para aniquilar o mal. Depois que Jesus voltar, a justiça vai ser feita por completo. Então, eu não posso descrever o inferno, mas tem teorias de que, primeiro, o inferno não vai ser igual para todo mundo, da mesma forma que Jesus fala pra gente não se indignar porque a gente tá sofrendo. Porque todo sofrimento que você sofre, todo bem que você faz, vai ter o galardão no céu, se você for pro céu. A gente escolheu ser influenciado pela maldade, então nenhum de nós tem a capacidade de poder ficar na presença eterna de Deus. Mas justamente esse que é o evangelho. Deus mesmo se tornou humano para poder não pecar e morrer por causa do pecado de todo mundo e provar para todas as regras e julgamentos que o ser humano podia viver sem pecado. Mas só Jesus pôde. E ele morreu levando o pecado de todo mundo. Aceita Jesus. Ressuscitou, né, Samuel? Ressuscitou. Tem que falar que ressuscitou. E por final, eu tenho uma explicação extremamente bíblica, que está em Salmo 73. Se você não leu, eu recomendo que você leia. Que quem escreveu fala que os maus prosperam e coisa. E quando ele chega no templo, ele vê o destino dos ímpios e o destino dos bons. E leia o versículo que você vai ver o resto. Se você está entendendo pela primeira vez que o Deus de Israel é coerente, pode fazer uma oração com suas palavras para o Criador do Universo, reconhecendo seus erros, reivindicando o sacrifício de Jesus como pagamento pelos seus pecados e reconhecendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se for sincero, eu te vejo no céu.